Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre TAV e insuficiência aórtica, tá? Aqui a gente vai focar nos desafios de se realizar a TAV na insuficiência aórtica, por que da dificuldade técnica e que indicação a gente tem no momento, tá? Num segundo momento eu vou fazer uma aula especificamente sobre os trabalhos que embasam, ou pelo menos dão uma embasada um pouquinho maior no uso da TAV na insuficiência aórtica. Vem sendo mais estudado esse tema ultimamente justamente para estudando novos dispositivos desenhados especificamente para insuficiência aórtica para tentar resolver justamente esses problemas anatômicos envolvidos. Então, essa indicação possivelmente mais para frente vai ser bem documentada, mas no momento ainda é por opinião de especialista. Vocês vão ver que, mesmo em diretrizes da ESC e da American Heart, eles nem contemplam ainda uma indicação muito precisa, mas eles falam que precisa ser discutido isso com o Heart Team para tomar a melhor conduta, caso o paciente realmente seja um paciente sem condição nenhuma cirúrgica, tá? Então, só para introduzir um pouquinho o tema, a insuficiência aórtica ocorre em torno de 4,9% da população. Esse acometimento, de maneira moderada ou importante, ocorre em 0,5% dos casos e tipicamente ocorre entre quarta e sexta décadas de vida e é mais comumente causada pela dilatação da raiz da aorta. Né? Não vai ser incomum vocês acharem isso no ecocardiograma, uma insuficiência aórtica, você vê que não tem doença primária, folheto é fino ou discretamente espessado, mas você vê que tem uma dilatação da raiz da aorta ali, possivelmente a causadora da insuficiência aórtica. Obviamente que ela pode vir de maneira isolada, ou seja, secundária à dilatação da raiz da aorta, mas ela pode ser uma doença primária que também leva a um aneurisma de aorta. Por exemplo, doença bivalvular. Tá? Então, a doença congênita bivalvular comumente cursa com aneurisma de aorta associado. Tá? Endocardite infecciosa é uma outra causa, mais comum também de ocorrer. E a nossa principal doença no Brasil, né, que é a doença reumática, que causa tanto estenoses quanto insuficiências, ou ainda doença degenerativa, que mais comumente para a válvula aórtica a gente acaba vendo mais estenose, mas pode levar à insuficiência também. E também manifestação, insuficiência aórtica como manifestação de uma degeneração da bioprótese, tanto cirúrgica quanto transcatéter. Nesses casos, a gente fala que essas próteses elas estão cursando com uma disfunção de prótese tipo insuficiência, tá? Se fosse estenose, tipo estenose, tá? Então, quando tem indicação de mexer numa uma válvula aórtica que está insuficiente, a cirurgia é o padrão ouro, tá? Principalmente porque em algumas vezes você tem um aneurisma da aorta associado, você precisa fazer algum procedimento na aorta também. Só que existe uma proporção dos pacientes, que não é pequena, que tem um risco proibitivo cirúrgico, acabam ficando nessas situações em tratamento clínico, né? Então você acaba medicando o paciente para tentar resolver sintomas, mas você sabe que você não vai, com medicação, corrigir a doença valvar. Então esses pacientes acabam, às vezes, ficando em tratamento clínico, sendo paliados até, tratando apenas a insuficiência cardíaca. Tá? Mas, com o avançar dos estudos sobre TAV, abriu-se essa possibilidade de avaliar a TAV nesses pacientes, e a gente vai ver aqui quais são as dificuldades e que a coisa vem progredindo com relação a novos dispositivos também para tentar cobrir essa população. Tá? Então, o TAV tem sido realizado hoje em dia de maneira off-label, porque não tem nenhum estudo robusto mesmo que embase o uso da TAV. Tá? Vários estão saindo, como eu falei, estudando novos dispositivos, mas não tem nenhum assim robusto que embase o uso formal. Tá? Na tentativa do quê? De fazer a TAV nesses pacientes, de reduzir mortalidade, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, que com graus variados de sucesso. Obviamente que é complicado, né? Você deixar um paciente que não tem indicação cirúrgica, deixar ele lá sofrendo com sintoma. Tá? Então, quais são os desafios técnicos envolvidos nesse procedimento? Tá? Por que é limitado a eficácia do procedimento da insuficiência aórtica quando comparado com a estenose? Porque na estenose tem muito cálcio envolvido, degenerativo. Tá? O que acontece? Quando você expande a TAV ela se ancora nesse cálcio. Então, como a fisiopatologia da doença da insuficiência aórtica, em geral, ou é por aneurisma de aorta, ou uma doença congênita, é pouco cálcio que tem envolvido nessa válvula aórtica. Então, há uma dificuldade de ancoragem da TAV e às vezes a TAV não se expande de forma adequada, tá? Ficando até de maneira mal expandida de maneira assimétrica, que a gente fala, porque o cálcio ali, pouco que tem, se distribui de maneira assimétrica, tá? Então, a grande dificuldade técnica aqui é a falta de cálcio no anel valvar aórtico para ancorar essa prótese, tá? Com relação à falta do cálcio, há uma ausência de uma moldura rígida circular desse cálcio na valvar aórtica, comumente a gente vê na estenose aórtica, aumentando o risco do quê? De deslocar a prótese, mau posicionamento da prótese, tá? Principalmente por um motivo. A presença do cálcio, ali, vocês vão ver algumas oportunidades fazendo a escopia, que você vê o bloco de cálcio.
E esse bloco de cálcio meio que marca o local da onde vai ser feito o balonamento e da onde vai ser posicionada a prótese. Então você perde esse parâmetro de posicionamento, que o cálcio demarca aquele local. Tá? Então pode ter um mau posicionamento por conta disso. Às vezes a prótese pode ficar muito para baixo ou muito para cima. Tá? Corre o risco de você ter embolização da prótese, porque ela não fica bem ancorada. E justamente por não ficar bem ancorada e mal expandida, pode levar a altas taxas de leak paravalvular. Tá? Então são alguns dos problemas associados à falta do cálcio nessa doença. Tá? Então, outra limitação, a válvula estenótica ela é bem calcificada, então ela fica mais rígida. Então, na hora que você expande a TAV, a válvula por si só ela não continua expandindo. Ela tem um limite ali de expansão, tá? A válvula regurgitante não tem esse cálcio, então ela é bastante elástica. Então, você precisa de próteses bem maiores do que para a estenose aórtica para poder cobrir a lesão e não deixar nenhuma e diminuir o risco de você embolizar, leak, esse tipo de coisa. Só que a gente não tem muito embasamento para dizer o quanto a gente pode expandir, né? Então isso também é uma limitação. Então, nem para a estenose aórtica a gente sabe exatamente o limite de expansão, quem dirá para a válvula regurgitante. Então, fazendo com que as próteses para a lesão regurgitante tenham que ser maiores para acomodar adequadamente no local da lesão regurgitante. As próteses habitualmente utilizadas para a estenose aórtica, no contexto da insuficiência, seriam muito menores. Então, para a insuficiência aórtica, seriam subdimensionados, o que seria mais um problema, tá? Então, como eu comentei, pouco se sabe com relação ao limite de expansão do balão na válvula regurgitante, pouco se sabe até no da válvula estenótica, quem dirá na válvula regurgitante. E atualmente, quais são as indicações para TAV? Tá? Então, aqui, pegando a nossa diretriz, atualização de 2020, como eu falei, requer estudos que validem a sua indicação. Em geral, faz-se uma reunião com o Heart Team, habitualmente a gente faz isso lá na nossa instituição, para tomar a melhor conduta para esse paciente e ver se ele é um paciente que realmente anatomicamente cabe fazer uma TAV ou não. Tá? Em geral, vai muito por avaliação anatômica e também de sobrevida desse paciente em um ano, como está escrito aqui embaixo, tá? Então, paciente sintomático, expectativa de vida maior que um ano, com contraindicação ou risco proibitivo à cirurgia convencional, na nossa diretriz é 2B, tá? Considerando, tá vendo o asterisco aqui, discussão com o Heart Team. Essa indicação a gente não vê nem para ESC, nem para American Heart, tá? O que a ESC 2021 fala sobre isso? Considerar TAV em centros com expertise para pacientes selecionados com lesão regurgitante que são inelegíveis para cirurgia. É o único adendo que eles fazem na diretriz. Tá? E na atualização da American Heart, né, American College of Cardiology American Heart Association em 2020, chega a ser harm, né, ou seja, perigoso. Tá? Então, em pacientes com doença isolada, importante, regurgitante aórtica, que tem indicação de cirurgia e são candidatos para cirurgia, devem fazer cirurgia e não TAV. Tá? Porém, eles consideram fazer TAV em quem? Pacientes selecionados com risco proibitivo cirúrgico e que há algum grau de calcificação valvular e o tamanho anular seja apropriado para você fazer uma abordagem transcatéter. Então, você vê que é algo bastante restrito, então o paciente vai ter que ser muito bem estudado e muito bem selecionado para poder realizar a TAV quando não for possível, de maneira alguma, fazer cirurgia, tá? Então, sublinhei ali risco proibitivo, mas que tem que ter algum grau de calcificação e um tamanho anular apropriado, tá? Qual é a conclusão que a gente tira? Aula rápida, tá? Então, uma significativa parte dos pacientes com insuficiência aórtica estão sob risco proibitivo cirúrgico e podem se beneficiar de TAV. Alguns devices de nova geração têm mostrado segurança e factibilidade quando usados em pacientes com lesão regurgitante. São esses trabalhos que eu vou trazer para vocês numa aula subsequente. E apesar dos avanços, os registros e dados demonstram pior desfecho nesse grupo com lesão regurgitante, principalmente pelas complicações inerentes à falta de cálcio no anel valvar aórtico. E novos devices vêm sendo estudados e dedicados e desenhados especificamente para a insuficiência aórtica para tentar melhorar os resultados e trazer melhores desfechos para esses pacientes e uma solução mais segura, né? Beleza? Deixa os comentários aqui na aula, críticas construtivas para a gente poder ir melhorando cada vez mais. Um abraço para vocês.